aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tivemos que nos afastar assim de repente por causa dessa pandemia e ainda não podemos ficar perto. Só que a gente já ficou muito tempo parado. A gente não pode deixar de estudar, de adquirir conhecimento, senão os neurônios vão enferrujar, né? Não podemos deixar isso acontecer. Por isso que vamos voltar às atividades, porém de uma forma diferente, através de vídeos. Então eu vou estar desse lado aqui, explicando a matéria para vocês, e vocês vão estar aí desse lado, também aprendendo e criando também, estimulando a nossa imaginação, que é o que a gente mais precisa nesse momento, para poder se distrair, para poder abstrair todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo nesse momento. E nada melhor do que a arte para nos ajudar a isso. Então, eu, professora Franciane, estarei dando aula de arte para vocês através de videoaulas. Espero que vocês acompanhem todas as aulas, que realizem todas as atividades. As aulas são de acordo com o conteúdo de vocês. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer atividade que vocês tiverem que me enviar, tem também o e-mail que vai estar à disposição de vocês, arteideatividade@gmail.com. Esse e-mail eu posso estar respondendo as dúvidas de vocês, as questões de vocês e até mesmo alguma atividade que vocês possam estar me enviando, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer coisa é só me mandar um e-mail. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. E aí, galera, tudo bom? Como ficamos muito tempo parados, a gente vai dar uma revisão do conteúdo para dar continuidade, para entrar com matéria nova. Então, essa aula ela vai ser só de revisão, porque vai ter um questionário para vocês responderem sobre o conteúdo que já foi aplicado. Tudo bem? Então, vamos começar. A importância da arte na história do homem. Então, como a gente havia comentado, desde o princípio dos tempos, o ser humano é movido à arte. Ele arranjou maneiras de se comunicar. De um lado, o homem das cavernas, que eles faziam os desenhos na parede, e depois isso foi evoluindo. A escrita também é uma forma de arte, a comunicação que eles faziam é uma forma de arte. E aí o ser humano criou essa necessidade de se expressar de alguma forma. E através da arte, essas expressões, elas ficaram muito mais presentes no dia a dia e também como uma válvula de escape, ou seja, uma necessidade do ser humano de pôr para fora aquilo que ele está sentindo sem ter que se expor. Então, hoje, na arte contemporânea, ela é muito mais voltada para a arte do que você pensa, do que você sente, não tanto como a arte representativa que a gente tinha até o impressionismo. A importância da arte na vida das pessoas é algo nítido, afinal, ela está em todo lugar, faz parte da nossa cultura e da nossa história. Em cada trabalho artístico é percebida uma certa tendência, um estilo de época marcado por fatos que atingem a sensibilidade do artista. O artista coloca suas emoções na obra. Vamos assistir agora um pequeno videozinho explicando por que é importante conhecermos a história da arte. Por que devemos estudar arte? Essa pergunta já foi feita por quase todo aluno que já passou por uma aula de artes. Afinal, para que serve saber tudo isso a respeito de artistas ou estilos artísticos que já aconteceram ou estão acontecendo? É uma pergunta completamente válida. É comum pensarmos que isso não serve para nada. Tão comum, aliás, que Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray e um dos escritores mais importantes do mundo, certa vez afirmou que a arte é bastante inútil. Se pensarmos de uma forma bem prática, a arte é realmente inútil. Ela não facilita as nossas vidas, como os eletrodomésticos fazem, por exemplo, nem ajuda a realizarmos a maioria dos nossos trabalhos de maneira mais produtiva, aparentemente. Talvez por não ter essa aplicação tão prática e direta, seja tão difícil escolher um conceito que defina a arte.
Mas muito mais do que um final, a arte é um meio. É um meio de nos expressarmos, de usarmos a nossa imaginação, de entendermos melhor o nosso mundo. Essa foi a forma que Van Gogh retratou as celebrações em Paris no dia da Bastilha, quando vários fogos de artifício coloriram os céus da cidade. O artista criou essa obra cheia de cores e movimentos de acordo com a sua visão, seus sentimentos, sua expressão. A arte também nos ajuda a criar aquilo que não existe naturalmente, usando a nossa imaginação. Nessa pintura de Jesper Essing, para o jogo de cartas Magic, é retratada uma cena que seria impossível de ser fotografada ou filmada na vida real: a invasão de uma cidade por homens montados em dragões. Através da arte, podemos compreender o mundo através de uma observação muito mais detalhada. Nesses desenhos, Terry Whitledge procurou estudar o movimento dos ursos para conseguir então criar personagens para o filme Irmão Urso da Disney. E essas são só algumas das várias aplicações para a arte. Podemos transformá-la em uma extensão da nossa criatividade para nos comunicarmos de várias formas diferentes. Pablo Picasso certa vez disse: "Toda criança é uma artista. O problema é continuar como artista enquanto cresce." Isso quer dizer que todos nós nascemos abertos a novas experiências e com uma vontade de criar e nos comunicar visualmente. Isso é perdido assim que vamos nos conformando aos padrões que limitam nossa capacidade criativa. O artista, então, é aquele que consegue manter viva essa vontade de produzir e se expressar de maneiras diferentes e únicas. Compreendendo isso, podemos então perceber como a arte está muito mais presente em nossas vidas do que nós sequer imaginamos. Para termos uma ideia, vamos analisar rapidamente como alguns jogos buscam influências visuais em artistas e estilos artísticos. BioShock, lançado em 2007 pela 2K Games, ganhou vários prêmios, como o BAFTA Video Game Awards, de melhor jogo, e também o Game Developers Choice Awards, na categoria Visual Arts. É um jogo que se diferencia dos outros justamente por isso, seu visual. Muito desse sucesso do jogo se deve pelo fato de que os desenvolvedores utilizaram várias referências de Art Deco para ambientar os jogadores naquele universo. A Art Deco é um estilo artístico decorativo presente na arquitetura, design e moda e que teve seu auge em 1930. Aplicada ao jogo, ela conseguiu fazer com que fôssemos levados ao passado e pudéssemos entender então quais eram os padrões de beleza e elegância da época. Braid, um dos mais importantes indie games já feitos, foi produzido em 2009. Foi um jogo que também teve suas inspirações em um estilo específico de arte para definir todo o seu visual. Jonathan Blow, criador e game designer, trabalhou com o artista David Hellman para traduzir a linguagem das obras impressionistas para o seu jogo. Então, seguindo a mesma estética dos trabalhos de Van Gogh, por exemplo, Braid possui cenários com cores vibrantes e pinceladas bem visíveis, onde as cores conseguem conversar entre si, sempre em movimento. Monument Valley, de 2014, buscou referências nos trabalhos de M.C. Escher. Portal, de 2007, fez o mesmo com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Team Fortress 2 teve seu desenvolvimento influenciado por várias obras do movimento precisionista, com artistas como Charles Demuth. São inúmeros os exemplos de como a arte está ligada à produção de games e esses são alguns desses pouquíssimos exemplos. Se queremos entender melhor ou trabalhar com arte, seja nos games, filmes, quadrinhos ou qualquer outro formato, precisamos estudar o passado para entendermos o presente e então criarmos o futuro. E aí, vamos estudar? Vocês puderam ver no vídeo, até mesmo nos jogos de videogame, nos jogos de celular de vocês, tem um pouco de arte. Afinal de contas, a arte gráfica é um estilo de arte. Então, tudo que a gente faz, principalmente nesse momento de reclusão, nós estamos sendo movidos através da arte. Através de desenhos, através de filmes, através de leituras, através de música. Tudo isso é arte. Então, nós respiramos arte. Até a roupa que vestimos é arte. E como diria Brecht, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Os padrões de beleza na arte. Então, os padrões de beleza são aqueles que nós acompanhamos socialmente. E eles foram mudando conforme o passar dos anos dentro da arte. E também como sociedade.
A beleza, para o filósofo Roger Scruton, não é algo meramente subjetivo, mas sim está atrelado a uma necessidade universal do homem como ser. Então, lá na pré-história, lá no Neolítico, quando eles começaram a fazer esculturas, eles acreditavam que as mulheres que fossem mais cheinhas, elas eram mais férteis, elas podiam produzir mais. Então, eles valorizavam as mulheres mais cheinhas. Por isso que a escultura, como eles não tinham nenhuma prática, nenhuma técnica, ela não é muito definida, porém, os corpos das esculturas femininas eram cheinhos. Ao contrário da Grécia, que eram esculturas mais fortes, musculosas, as mulheres com aquele corpo mais magrinho. Eles valorizavam muito o físico. Eles acreditavam que a beleza era mais exterior. Então, eles faziam, por mais que a pessoa fosse feia, a escultura da pessoa tinha um corpo excepcional. Eles acreditavam que aquilo era um presente dos deuses. Então, eles se valorizavam na forma de um corpo belo, de tudo muito definido. Já na Idade Média, como a gente entra na Idade Média com uma questão muito grande da religião, os corpos eram todos cobertos. Então, a beleza, ela tentava retratar a realidade, porém, principalmente, as mulheres apareciam com o corpo totalmente descoberto, normalmente coberto com mantos. Então, essa beleza, na verdade, ela era omitida na Idade Média, não existia um padrão de beleza. Já no Renascimento, as pessoas faziam obras como retratos, tentavam trazer o mais próximo da realidade possível. Porém, a gente percebe que o luxo não é tanto na pessoa, mas sim nos adereços. Então, a beleza já não está mais nos corpos, como era na Grécia, mas sim nos adereços que ela utilizava. Então, quanto mais adereços, quanto roupas mais bufantes, mais chamativas, era muito mais bonito. No impressionismo, eles não se preocupavam mais com a beleza, eles queriam apenas retratar, e retratavam aquilo de forma que eles estavam vendo, de forma real, e não com traçados realistas. Eles pintavam para perceber que era uma pessoa ou que era um lugar, porém eles não traziam o traço realista como apresenta aqui na obra do realismo. No pós-impressionismo, eles começaram a tentar utilizar as formas mais exóticas das pessoas, de formatos mais exóticos, tudo aquilo que chamava atenção, que era de diferente. Então, o belo começou a ser alguma coisa exótica, alguma coisa diferente. No modernismo, tudo vira arte. É só você ter um contexto sobre aquilo. E a obra que a gente mais fala referente ao modernismo é o Mictório de Duchamp, no qual ele expôs o Mictório como obra de arte. Claro que tudo isso tinha um contexto para acontecer. Era um protesto político da época, e Duchamp resolveu protestar desta forma. Então, tudo é arte a partir do momento que se tem um contexto. Não se pode fazer arte porque é arte. Tudo é arte, porém, ela precisa ser contextualizada. E nós temos o cubismo. E aí o cubismo representava da forma que queria, de formas geométricas, de formas aleatórias. Talvez a pessoa não soubesse pintar, não. Picasso representava um realismo muito bem, mas ele preferia colocar as coisas de forma abstrata. Por quê? Porque aí começa a questão do sentimento, da sensação, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu quero passar. Então, a partir da arte moderna, mudando para a arte contemporânea, inicia-se a arte do sentimento, a arte mais pessoal. Vamos partir então para o início da história da arte. Esse grupo que apresenta nesse trecho desse filme, A Guerra do Fogo, ele é de 1981. Ele passa todos os períodos, desde o primeiro período pré-histórico até o último, os Neandertais. Então, o que acontece? Na pré-história, eles tinham grupos. E os grupos, eles se sobressaíam mais do que os outros através de descobertas. Então, teve aquele grupo que começou a desenhar primeiro,
Como vocês viram, que o grupo da menina já tinha descoberto o fogo. Aí foi e mostrou para o outro grupo. Automaticamente eles tinham poder sobre o outro grupo. E era assim que eles iam se construindo, um passando para o outro. Só que sempre o que conhecia primeiro, o que descobria primeiro, era o grupo mais poderoso. Até o outro grupo descobrir uma outra coisa melhor. E assim foi indo. E as falas, elas foram se desenvolvendo através dos balbúcios, como vocês podem ver também nesse trecho. Eles faziam isso por quê? Porque eles imitavam as comunicações dos animais, que era o que eles tinham mais presente. Os balbúcios surgiram por causa dos babuínos, que são uma espécie de macaco, que é o animal mais próximo do homem. Então vamos lá, vamos ver a classificação do decorrer da pré-história. A pré-história, ela foi dividida em 3 períodos. Começamos pelo Paleolítico. Teve o descobrimento do fogo. Eles descobriram a necessidade de viver em grupo, porque juntos eles conseguiam se aquecer, eles conseguiam ajudar um ao outro. Por isso começou a surgir também a divisão de tarefas. Enquanto uns saíam para caçar, outros preparavam o que já tinham, outros procuravam terrenos melhores para ficar. Por quê? Porque eles eram nômades. Acabou a comida naquele lugar, não tinha mais nada para caçar, não tinha mais nada para pescar, eles partiam rumo a outro lugar. E assim eles seguiam dia após dia. Então eles viviam da caça e da pesca. Começaram a fazer as armas através de pedra. Eles começaram a bater nas pedras, a quebrar as pedras e fazer pontas de lança, de machados, né, que hoje em dia deu origem aos machados, óbvio. E aí surge o período chamado período da pedra lascada, porque eles lascavam as pedras para fazer as ferramentas, principalmente as ferramentas de caça. E também temos as pinturas nas paredes. Foi no primeiro período que surgiram as pinturas e foi dando sequência nos demais períodos. A pintura rupestre ela surgiu desde o primeiro período até o último período. Na verdade, ela surge até hoje porque fazemos registros de desenhos até hoje. O próximo período é o Neolítico. Começaram a cultivar plantas, a criar animais. Então, eles começaram a viver em comunidade. Eles não precisavam mais se mudar de uma terra para outra, porque eles aprenderam a cultivar, aprenderam a criar os animais. E assim também eles aprenderam a atividade de comércio. Eles trocavam, uma comunidade trocava o que tinha pelo que não tinha com a outra comunidade. E apropriaram e se aprofundaram das ferramentas, surgindo o período da pedra polida, onde eles conseguiam lixar através de atritos entre metais, e tornar ela mais lisa. Por isso que é pedra polida. Na idade dos metais, eles começaram a desenvolver melhor essa questão da troca, que aí todo mundo trocava e ninguém ficava sem. E a descoberta dos metais, evoluindo as suas ferramentas de cultivo e de caça. Se liga aí que é hora da atividade. Vou deixar um questionário para vocês teriam um período de tempo para me entregar esse questionário, que tem tudo a ver com o primeiro slide até o último slide, além do conteúdo que já foi passado, ok? Espero que vocês realizem todas as questões e não percam o prazo de entrega. Até a próxima aula.